Uau, sim. Diretrizes evangélicas do Espírito Emmanuel. Não vos adaptei a convivências e a convenções do mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, de modo a conhecer os desígnios de Deus, para que vossa tarefa se faça agradável e útil. Aprendei com a temperança o que vos convém saber, conforme o grau de vossa fé. Porquanto, assim como temos em um só corpo vários membros, e nem todos eles guardam a mesma função, também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em Cristo, embora sejamos individualmente membros um dos outros. Desse modo, existindo diversos dons, segundo as concessões que nos são dadas, se não cabe profecia, seja ela praticada, na medida de nossos recursos. Se convocado à administração, ocupemo-nos em administrar. Se localizamos no ensino, devotemo-nos à instrução. Os que exortem, usem a possibilidade em exortar. Os que foram traduzidos a repartir, procedam com liberdade. Quem preside, seja prudente, corações chamados aos exercícios da misericórdia, empregue a misericórdia com alegria. Entre nós, seja o amor não simulado. Esqueçamos o mal, buscando o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com afeto fraternal. Não sejais vagarosamente na vigilância. Afervorai-vos no trabalho, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente nas dificuldades. Perseverai na oração. Amparai os bons na solução de suas necessidades. Sejais hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, mantendo-vos solidários e unidos entre vós. Não ambicioneis situações para as quais ainda não conseguimos a alturas necessárias, acomodando-nos à humanidade, para que não estejamos alardeando sabedorias que ainda não temos. A ninguém tornai mal por mal. Sejamos honestos com as coisas que nos dizem respeito e, se for possível, e quando for possível, em nós tenhamos paz com todos. Estas observações, de forma e sentido positivamente espírita, é que parecem gravadas hoje para os líderes naturais da pregação e da mediunidade, da propaganda e da ação, dos itens e das obras de nossa instituição, não são nossas, e sim do apóstolo Paulo de Tarso, constante dos versículos 2 a 18 do capítulo 12 de sua epístola aos Romanos. Destacando esta breve página de orientação evangélica, escrita há 19 séculos, relacionemos a nossa responsabilidade dentro do Espiritismo, que restaura o cristianismo em suas bases puras. Procuremos pensar. Que assim seja. Emmanuel. Então, alguém fará a prece? Lenita, você faz a prece? Oi, Sunade, boa noite a todos. Se eu cair aqui é porque está faltando energia toda hora. Então vamos lá, gente. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai que está no céu.
rogando a sua infinita misericórdia, pedindo luz, amparo, pedindo aos nossos mentores que acalme os nossos corações, nos faça entender o propósito de estarmos aqui nesse planeta e que o nosso amigo que fará uso da palavra seja amparado e auxiliado pela espiritualidade. Gratidão, Pai Eterno, por estarmos unidos mais uma vez, hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, assim sendo, passamos a palavra a Sinai para que ela possa apresentar ou reapresentar o facilitador da noite de hoje. Sinai. Boa noite a todos sejam muito bem-vindos. Nós estamos recebendo César Júnior, é um trabalhador, né, lá de João Pessoa, está vinculado à ACESESC, que é a Associação de Estudos Espíritas Kardecistas, né, como eu disse, em João Pessoa. É um trabalhador voluntário, né, que vem contribuindo aí também com várias casas, não só a ACESESC, como a nossa também, né, César? Hora virtual, hora presencial. Também gostaria de trazer, ele lançou, né, recentemente, acho que uns 2 meses, César, um livro cujo título é Semeadura Evangélica, não é? É um livro que traz mensagens de psicografia dele, não é? Como médio é o próprio César, e cuja venda, não é, será revertida a manutenção da casa ao qual ele está vinculado, não é? Depois, qualquer coisa, ele deixa aí o link, né, caso alguém também queira adquirir, através dos correios, né, entrega. Então, César, sentimos felizes pela sua presença, desejando um bom trabalho. A gente já está próximo ao término deste livro, né, maravilhoso, o livro Voltei. Esse é o penúltimo, antepenúltimo, né? Terá mais 2, dia 30 e o dia 7 de dezembro. 7 é 6 agora, me confundi. Então, César, com a palavra, votos de um bom trabalho, que Deus te ilumine. Muita paz aí. Boa noite, obrigado, Sunari, obrigado pelo convite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar conhecimento, de podermos conversar aqui sobre essa obra tão bela, né, tão profunda, tão reflexiva, não é? E vamos lá, né? Vamos refletir aqui juntos acerca desse capítulo que vamos estudar. Então, esse livro, né, conta a história de irmão Jacob, que mostra que, assim, era um trabalhador espírita renomado, conhecido, até famoso, e ele sempre dizia que quando desencarnasse ele queria retornar e dizer como foi, e assim foi feito. Ele conseguiu, né, pela psicografia de Chico Xavier, mas só que aí o relato de todo o livro foi que no plano espiritual não aconteceu aquilo que ele achava que ia acontecer, né? Então, ele teve muitas surpresas, muitas vezes desagradáveis, porque mesmo sendo espírita, mesmo sendo trabalhador, mesmo sendo comprometido, mas ele tinha muitas e muitas falhas morais, assim como todos nós temos, e ele perdeu muita oportunidade. Né? O livro nos mostra isso, que ele perdeu muita oportunidade e que ele, no plano espiritual, após um certo desequilíbrio que ele passou, ele está sendo instruído, orientado a se reequilibrar, a aprender cada vez mais. É um livro, esse capítulo é um capítulo sobre, não só o capítulo, mas todo o livro é um livro sobre aprendizado. A gente vai ver aqui que a gente precisa sempre ter a humildade de se colocar como aprendizes para extrair o máximo de conhecimento, o máximo de oportunidades que a vida está nos apresentando. Porque, senão, a gente perde oportunidades. A gente vai ver aqui
trechos importantíssimos desse capítulo, me trouxe muitas reflexões acerca dessa questão de ter conhecimento e não colocar o conhecimento em prática, né? Tem uma hora aqui no capítulo que ele diz assim, ter conhecimento não significa que haja transformação. Conhecimento é uma coisa, transformação realmente verdadeira é quando você coloca o conhecimento em prática. E isso é o mais difícil. E a gente, nesse capítulo, vai ver isso, né? O que esse capítulo nos conta? Ele nos conta que quando o autor espiritual estava encarnado, ele participava de reunião mediúnica e ele era doutrinador. Ou seja, dialogava com os espíritos em reuniões mediúnicas. E depois que ele passa para uma escola iluminativa que se chama, onde ele tem um ensinamento, aprendizado que foi dado na aula anterior, ele teve a ideia, e essa ideia foi aceita pelos benfeitores, para que ele retorne, né, agora em espírito, e consiga ter um diálogo com um dos espíritos em que ele dialogava nas reuniões mediúnicas, que obsidiava um alcoólatra. E aqui a gente vai ver a dificuldade maior que ele vai ter, né? Se o dialogador, dentro de uma reunião mediúnica, tem muitas dificuldades, mas dialogar frente a frente com o espírito, né? Sem a questão do médium, que o médium a gente vai ver aqui pode controlar, pode diminuir a intensidade, a cólera, inclusive algumas palavras o médium pode conter e não trazer. E ali não, ele estava frente a frente com aquele espírito e escutou muitas coisas em que ele não gostaria de ter escutado, né? Mas que foram importantes para ele. Então vamos iniciar o capítulo. Fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento, qualquer dúvida. E a gente está aqui para dialogar, e se não souber, a gente procura depois, manda respostas, mas vamos em frente, né? Esse capítulo, ele é dividido em 5 partes. Tem a primeira parte, né, o nome do capítulo é Ensinamento Inesperado. Aí tem a primeira parte que fala do ensinamento inesperado, que é todo o capítulo, né? Mas ele divide também experimentação, ante um espírito perseguidor, diálogo surpreendente e apontamento salutar. Ele divide, né, de maneira didática para que a gente possa ter uma melhor compreensão do assunto. Vamos lá. Então, ensinamento inesperado. Então, essa primeira parte do capítulo, ele fala sobre o projeto de auxílio por parte de Jacob, o Jacob é o autor espiritual, ao obsessor de um alcoólatra, antigo conhecido seu quando doutrinador encarnado. Então, essa primeira parte, nós vamos falar sobre isso. Ensinamento inesperado. A inevitabilidade do progresso. Então, eu destaquei algumas partes aqui. Primeira, ninguém escapa do dever de melhorar-se. A gente vai ver, né? Ignorante, refúgio dos sentidos. Erudito, refúgio dos livros. Eu achei isso aqui tão interessante. Tão interessante. Porque, primeiro, né, ele já começa falando sobre que ninguém vai escapar de se melhorar. A vida nos chama a isso. Você pode se revoltar, ficar na inércia, na rebeldia, mas não tem como. Estamos imersos numa lei chamada de progresso. Uma das leis é o progresso. Então, queira ou não, a vida vai nos chamar o tempo todo a sairmos da zona de conforto. E a gente adora a zona de conforto. Mas a vida nos pede a sair da zona de conforto. E a gente consegue se melhorar nesse processo. Então, as dores, as dificuldades, os atritos, aquilo que a gente não gostaria que tivesse acontecendo, mas que a vida nos apresenta, que naturalmente são consequências dos nossos atos, são oportunidades divinas
para que possamos nos melhorar. Então, são oportunidades, tudo é oportunidade. Enxergar isso que não é fácil. Na hora que a gente está no meio do processo, né, no olho do furacão, não é fácil. A gente não vai conseguir. Normalmente a gente não consegue. Isso aqui é para eu aprender, isso aqui é para melhorar. Não, a gente fica com medo, com receio, com dúvida, revoltado, querendo respostas. Isso se dá pela nossa fé ainda muito diminuta. Né? Porque se a gente tivesse já colocando realmente em prática o conhecimento espírita que nós temos, a gente já podia dar um avanço maior diante das dificuldades que a vida apresenta. E tem uma parte nesse primeiro item que ele fala que assim, existe aquele que é ignorante do conhecimento vai buscar refúgio nos prazeres carnais, né? Nos vícios, naquilo que se precita. E aquele que é erudito, ou seja, aquele que tem muito conhecimento, aquele que lê muitos livros, aquele que é muito questionador, ele vai pegar refúgio nos livros. E os livros são importantes para o nosso crescimento, para o nosso progresso, mas não é só ler, não é só estudar, é preciso colocar em prática. E as nossas casas espíritas, por exemplo, elas precisam ter estudos, elas precisam ser uma escola, mas ela também precisa ser um local de trabalho efetivo. E não só trabalho intelectual, mas trabalho realmente de ordem de serviço, de doação, de entrega. Né? A própria universidade, quando a gente pensa numa universidade, a universidade tem a sua parte teórica e tem a sua parte prática. Né? Tem os seus laboratórios. Então, toda casa espírita, como um ninho ali espiritual, ela precisa de ter os estudos, ter conhecimento, de dar essa oportunidade de que se tenha conhecimento, mas também é preciso que se oferte serviços, trabalhos, né, de várias áreas, de várias facetas, para que a gente possa exercer dentro da casa espírita e também exercer fora da casa espírita. Né? Então, é uma preparação. E quando a gente não se prepara, a gente fica, muitas vezes, ou querendo apenas os prazeres da matéria, ou querendo apenas leitura, 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 e sem colocar em prática. Eu falo isso porque a CESES, que é a casa espírita em que eu pertenço, é uma casa espírita que ela é conhecida no Estado mesmo, ela é uma associação de estudos espíritas kardecistas. Então, é uma casa que ela tem como foco realmente o estudo. Por exemplo, o primeiro ESD na Paraíba, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, foi criado lá, na CESESC. Então, a gente tem uma força muito grande em estudos. A gente tem para mais de 10 estudos. Praticamente todos os dias nós temos estudos. Mas a gente não pode ficar só em estudo. Né? A gente tem que ter trabalhos. Né? A gente tem trabalhos de assistência a gestantes, tem trabalhos de abrigos de idosos, tem outras atividades, outros trabalhos. É preciso ter, e a minha ideia é que a gente amplie cada vez mais os trabalhos. Porque se ficar apenas na questão de só conhecimento, 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 sem colocar esse conhecimento em prática, e para mim a prática é quando você entra em contato com aquele que sofre, que chora, com a dor humana. Né? A gente tem as reuniões mediúnicas que tem essa conexão, que tem esse contato, né? Que são reuniões de obsessão, reuniões de auxílio aos espíritos e aos encarnados, mas também não ficar só em reuniões mediúnicas. A gente precisa ir ao encontro. A quem mora na rua, os presidiários, abrigos de idosos, orfanatos. A gente precisa criar projetos para que a gente desenvolva realmente e bote a mão na massa. Esse capítulo fala da necessidade de reforma, de transformação, realmente. E o Jacob era alguém que tinha muito conhecimento e colocava um pouco desse conhecimento em prática, mas não como deveria.
não como era esperado dele, por isso que ele passou por tantos revés quando retornou ao plano espiritual. Então, numa parte do capítulo, ele fala: entretanto, para todos aqueles que se demoram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Então, nós, como estamos encarnados, nós temos oportunidades mil no nosso lar, no trabalho, na rua, com o vizinho, na casa espírita, na conexão, no contato com o outro, nós temos essa oportunidade de ações edificantes, né? Mas se a gente perde essa oportunidade, sabemos que essas oportunidades vão surgir. Vão surgir não só no plano, quando a gente retornar ao plano espiritual, nas próximas reencarnações, a gente vai ter esse processo de desenvolver essa ação edificante, mas não vamos perder tempo, né? Então, uma obra como essa nos é ofertada para que a gente possa compreender, assimilar e criar a essência. E para mim, a essência desse, dizer assim, como a essência das obras de André Luiz, é dizer assim, gente, vocês não precisam retornar ao plano espiritual, perceber tantas falhas que podiam ser evitadas. Nós somos, é claro que nós somos aprendizes, que a gente não vai fazer tudo que devia, né? Porque ainda foge a nossa alçada, mas a gente pode acelerar os nossos passos. A gente pode ampliar a nossa capacidade de agir, de ser um ponto de luz, de ser um ponto edificante, de poder realmente fazer a diferença nos ambientes que a gente se frequenta, né? Dando uma palavra amiga, sendo aquele que leva a água da paz, ser aquele que silencia, aquele que está sempre disposto a ajudar, auxiliar. E isso vai realmente não só lhe despertando, mas também auxiliando, porque a vida, o sentido da vida é dar sentido a outras vidas, é quando você realmente compreende que é na conexão com o outro, que é no olho a olho, que é na sensibilidade, que é isso que faz com que a gente cresça. Muitas vezes, quando a gente se debruça muito em livros e fica só preso em livros, a gente se torna frios. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu adoro estudar, gosto muito de ler, mas de um tempo para cá, além da leitura, e assim, se eu tenho que dar prioridade, eu priorizo o serviço, eu priorizo o trabalho. Por exemplo, eu faço algumas atividades, hoje mesmo, pela manhã, agora à tarde, a gente estava nos abrigos de idosos, num abrigo de idosos, a gente faz um projeto e visita uma vez por semana, uma vez por mês, um abrigo. E assim, entre participar de um estudo e participar de uma atividade em campo, eu dou preferência à atividade em campo. Eu faço atividades também com moradores em situação de rua, né? E é nos sábados pela manhã. E tem muita, na Federação aqui Espírita, tem muita palestra, tem muito seminário. E volta e meia tem algumas reuniões, né? Que os dirigentes de casa espírita são chamados. Mas assim, eu não deixo o trabalho de campo. Né? Se eu tenho que priorizar a nossa vida de prioridades. Se eu tenho que priorizar, eu priorizo o trabalho de campo. Né? E assim, e deixo para o outro trabalho em outros momentos. Né? Mas eu sinto isso hoje, né? Eu sinto porque tipo assim, eu tenho conhecimento, eu estou com conhecimento, claro que meu conhecimento é muito pequeno, mas eu coloco muito pouco em prática o conhecimento que já tenho. Então a minha consciência diz, olhe, vamos botar em prática, né? Vamos agir nesse processo. E aí, hoje a minha prioridade é essa, né? É esse serviço, de estar atento, porque senão a gente vai só acumulando livro, e aí a gente sabe que o que tem de doutores aí, altamente arrogantes, prepotentes, que tem muito conhecimento, mas que não colocam o conhecimento com bases morais. Né? Então, é muito complicado. É disso que quer falar.
Fique à vontade. Boa noite, César. César, como você está falando de estudo, de pôr em prática, uma coisa que sempre, eu sou nova no espiritismo, mas uma coisa que assim, me deixa na dúvida é assim, você sabe que no- nós estudamos muito, temos que frequentar, temos que assistir palestras, essas coisas assim. E aconteceu uma coisa aqui no centro, e já vi acontecer em outros lugares. E eu não, eu particularmente, eu vou falar, eu não aceito isso. Por exemplo, eu vou te falar assim, as pessoas, era um grupo de 25 pessoas, estudaram, assistiram palestra, fizeram a lição de casa, foram num dia diferente no centro para aprender. E aí, tem aquele, eu nunca acreditei nisso, tem aquele que a pessoa vê o que a pessoa fez e aprova ou não aprova para a pessoa até dá passe já, mas dá aquele passe de, sabe, 3 ou 4 pessoas junto. E aí uma coisa que me encasqueta assim, César, no espiritismo. De 25 pessoas que fizeram todo o ano inteiro, só foram aprovados 3. E aí eu pergunto assim, qual conceito foi julgado isso? Ainda, a pessoa que vai falar, ainda não falou, só falou que as pessoas, que dos 25, só 3 foram aprovados. Aí eu fico pensando assim, qual o conceito que aquelas pessoas que são médiums, que tem uma hierarquia até no centro, não sei, porque a gente nunca conhece a pessoa, qual o conceito que ele usa, ou o mentor ou espírito usa para reprovar aquelas pessoas, sendo que eu sou testemunha que foram pessoas dedicadas, assistiram palestra, deixaram de ir em lugares de festas para estar no centro. Qual o conceito que o centro ou aqueles médium que depois julga ali pelo que a pessoa escreveu, pelo nome, pela lição que a pessoa fez, qual conceito, não sei se você vai saber responder, porque até hoje ninguém me respondeu isso, qual conceito que ele usa para de 25 ele ser aprovado só 3, e eu conheço as pessoas que se dedicaram, sim, são pessoas idôneas, são pessoas que faz que nem você falou, vai lá, dá a quentinha para a pessoa, deixa de ir em certos lugares para estar no centro, ajuda o centro, ajuda no financeiro, ajuda em tudo. E eu fico pensando, eu tenho isso na cabeça, talvez você consiga me dar uma luz. Qual o conceito de não, Acho que é qual o critério disso. o critério, qual o critério de a pessoa ser reprovado? Assim, falar assim, não, você só pode dar passe em grupo, você não pode dar passe sozinha, essas coisas assim, e reprovar, e depois a pessoa tem que voltar o ano e fazer o ano inteiro de novo. Eu conheço as pessoas que foram reprovar, falaram, não vou fazer mais, porque eu já fiz o ano inteiro, me dediquei, fui reprovado, não vou fazer mais. Então, César, eu não sei se você sabe alguma coisa disso, eu queria qual o critério que foi falado que usa para reprovar as pessoas. Ou disse, no seu caso, era apenas para aplicar passe, é? Para aplicar passe e talvez a pessoa, assim, já, palestrante não, para ajudar nos passes. Mas entenda, essas pessoas, as 25 já davam passe, mas sabe aquele passe de 3 ou 4 médium para uma pessoa? Aqueles passes que tem aqui em São Paulo, tem o 2, tem até o 4, sabe? E aí eu fiquei, aí hoje É mesmo o nós passe estávamos individual, falando. no caso. Era Individual, aprovado para 4 o passe médium, individual. 4 médium ou 3 para uma pessoa, para Certo. aquela pessoa que estaria recebendo o passe. Não, mas o que eu quero saber, César, qual o critério que aquelas pessoas que leram ali o que a pessoa escreveu o ano inteiro, que eles estão, qual o critério que eles usaram para as pessoas falar, não, você não pode dar um passe sozinho. E Olha, reprovou a pessoa, e falou, agora você tem que fazer um ano, e a pessoa está 4 anos estudando, pronto. sabe? E, Olha, olha, disse. Olha, ah, a sua fala é muito interessante e eu li não, aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, a gente teve um encontro ano passado, falando sobre essas questões do movimento espírita, dos trabalhos, e Rossando Klinger, não sei se você conhece,
que é um palestrante bem conhecido, que é paraibano, ele fez uma fala muito interessante. E ele falou que foi em um determinado local, e nesse local chegou uma pessoa que era uma dirigente de uma casa espírita e disse assim para ele, Rossandro, faz 3 anos, a nossa casa espírita é extremamente rígida, muito disciplinada, o médium para aplicar o passe, ele precisa estudar 3 anos. Aí Rossandro Klinge olhou para ele e disse assim, eu jamais trabalharia numa casa dessa. E aí ele faz uma fala muito forte, muito contundente, dizendo o seguinte, por isso que eu gosto muito de falar dessa questão do conhecimento, que eu acho que é muito importante, é claro, essa é uma das asas, mas a gente não pode se perder nos excessos de formalismo, de rigidez. E é o seguinte, aí ele comenta, gente, aplicar passe é um ato de doação. O passe é uma oração. Você precisa, claro, você faz uma formação, você faz um treinamento, explica como é que funciona, como é que se faz, o que é o funcionamento do passe, né? Os benefícios que se tem, o cuidado que o médium deve ter na hora de aplicar o passe, né? E aí vai, mas assim, e também dele estar dentro, inserido na casa espírita, mas passar vários anos para você poder aplicar o passe, isso é altamente desnecessário, isso é completamente incoerente. E isso está afastando as pessoas da casa. Né? A gente está ficando, muitas vezes, a casas em que é preciso de tanta especialização, que as pessoas estão se afastando porque não tem essa especialização. Por exemplo, na nossa casa, nós temos muitos estudos. Ou seja, os maiores trabalhos que existem são de pessoas que são monitores, ou seja, que dão aula e que são palestrantes. E digo, e as pessoas que não são? E as pessoas que não têm essa capacidade, não têm esse propósito, mas querem servir, querem assistir, querem auxiliar. Como é que elas ficam? Precisa ter trabalho para essas pessoas. Precisam ter trabalhos de assistência, trabalhos dentro da casa espírita, trabalhos voluntários, eles precisam ser atentos. Nós fizemos agora um chá de bebê em nossa casa, todo mundo faz um chá de bebê, e eu agora estou na presidência da casa, e eu achei bem interessante que várias pessoas chegaram para mim e começam, olha, vai ter o chá de bebê, eu costuro, eu faço artesanato, eu vou ter eu tenho que fazer eu vou aniversariar, e no aniversário fazer completar ano, e no meu aniversário eu não vou pedir nada para mim, eu vou pedir para casa, porque a casa precisa. Ou seja, as pessoas, elas estão, todo mundo tem necessidade de se sentir útil. Ou seja, é nessa utilidade que a pessoa vai e vai se engajando na casa. Então, se você bota muitas dificuldades, no caso do passe, por exemplo, eu acho completamente desnecessário. Eu não sei qual foi o critério, né? Eu não sei qual foi o critério, mas assim, eu não sei o porquê de tantos estudos para aplicar passe. Né? Eu não sei. Reunião mediúnica, né, ainda vai, mas mesmo assim tem que ter muito cuidado de passar vários e vários anos, né? E tem que ver a disponibilidade da pessoa, mas tem que ver também se a pessoa ela é aquela pessoa ativa, disciplinada, que cumpre com seus deveres. Então, tudo é muito relativo, mas eu acredito que nem critérios eles sabem quais são os critérios que estão utilizando, né? Mas isso engessa muito o movimento e as pessoas acabam se desestimulando pelo excesso de burocracia. Não, César, então, pelo que, assim, uma coisa assim, aquelas pessoas que a pessoa estudou o ano inteiro, e eu sou testemunha que estudaram e fizeram tudo aquilo, para dar o passe individual, né? Porque a pessoa já dá em grupo. Eu não entendo qual o critério que aquelas pessoas que leram, que a pessoa estudou o ano inteiro, que sabe que a pessoa esteve presente em tudo, qual o critério de reprovar? De 25, só 3 aprovado. Eu gostaria. Não, mas então, já que assim,
Aí é diferente, eu vou perguntar, sabe, para quem? Para as pessoas aqui do centro mesmo, porque eu não entendo, e Boa outra Pode noite. coisa, Eu perguntar. disse, não era, aceito. era isso que eu ia lhe dizer. Eu acho É, que essa pergunta, assim, seria bom você chamar quem Isso. coordena e perguntar qual critério é usado. Porque aí fica melhor. Porque, assim, tudo mais que a gente colocar aqui vai ser mais de um achismo, né? Porque o não critério tem. É só achismo. que É, entendi. Eu vou perguntar para aqui no centro, porque eu só perguntei porque ele, como está falando dizer é, dos estudos, mas assim, eu vou perguntar porque é uma coisa que eu não consigo engolir. no E é isso, trabalho. gente. Tá bom. Sim, sim. É, Vamos lá, né? Mas é isso mesmo. Questione, pergunte o porquê. E outra coisa, assim, nós para somos saber o que foi que falhos. houve, né? Nós somos falhos e, assim, é preciso ter um confronto ali de questionar para que muitas coisas vão sendo modificadas. Somos eternos aprendizes, né? Às vezes há um equívoco ali de excesso de disciplina, de excesso de formalismo, de burocracia, que precisa ser corrigido para que não afugente os trabalhadores, né? Porque, como eu digo, aplicar passe é algo simples. Se você é espírita, se você está na casa espírita toda semana, se você já fez um treinamento, não tem por que você passar um ano estudando. Não tem para aplicar o passe. Então vamos lá. Aí também nessa parte, ensinamento inesperado, ele fala de preguiçosos e arrependidos, né? Ó, preguiçosos atrasam a marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora e evolutiva à maneira dos corrosivos que servem as tarefas de limpeza, utilizados por mãos hábeis. Então, se você está preguiçoso, você vai ficar revoltado, vai estar nessa rebeldia, mas vai ser aproveitado de alguma forma, mas você está perdendo tempo. Né? Arrependidos encontram mil maneiras de servir. O verdadeiro arrependimento, quando você se arrepende de alguma coisa, verdadeiramente, não é aquele arrependimento de boca para fora, é o arrependimento mesmo, você se coloca à disposição para servir. Assistência espiritual. Assembleias veneráveis de benfeitores congregam-se congraciando nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum sentará num trono que não edificou, nem brilhará com alheia lâmpada. Aqui ele está trazendo que, assim, cada um conforme suas obras. Se tem uma passagem do Evangelho que eu mais comento, que eu mais gosto, é isso. É cada um conforme suas obras. Assim, não adianta você se comparar com ninguém, não adianta você competir com ninguém, não adianta você achar que você vai receber uma assistência especial, porque senão Deus teria privilégios para uns e não para outros. Deus ama a todos de maneira igual. Então, agora, quando você se coloca à disposição de ser um instrumento melhor no bem, naturalmente a assistência espiritual vai ser mais acessível para você, para que você consiga realmente ter essa acessibilidade e conseguir realmente seguir um caminho melhor. Mas não é privilégio, não existe privilégio, é esforço, é dedicação, é mérito. A gente precisa compreender muito bem isso. Então, por isso que ele diz aqui, ninguém brilhará com a lâmpada alheia. Então, é suor mesmo, é sacrifício, é entrega, é doação, não é facilidades, né? Então, a segunda parte do capítulo é experimentação. Experimentação das lições recolhidas na escola iluminativa. Então, o que aconteceu? Ele passou por uma escola iluminativa, que a gente viu no capítulo, vocês viram no capítulo passado, né? E agora ele vai colocar em prática, olha só, a questão da prática, né? Ele vai colocar em prática aquilo que ele estava aprendendo, senão agora eu vou colocar em prática. Então, tem o caso do alcoólatra, reencontro com um caso antigo, ser médio, aproximação direta, perseguidor absorve fluidos de bebida. Ele vai trazer nesse capítulo relatos da questão do vampirismo, quando a gente é vicioso, não só no álcool, não só na droga, mas em todo tipo de vício. No sexo, no excesso de comida, nos apegos dos bens materiais, no excesso, todo excesso, o excesso, por exemplo, de intelectualidade e leitura sem colocar em prática, todos os excessos,
vai gerar uma interferência espiritual. A gente vai se conectar com entidades que estão no mesmo nível vibratório e que de alguma forma vão nos sugar. E nesse capítulo mostra o caso dos alcoólatras, né? O homem encarnado está lá bebendo e tem um espírito que está vampirizando ele, obsediando ele, e uma das questões da obsessão é justamente o vício do álcool. Como isso é prejudicial? Lutara durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Jacob dizendo, né? Não conseguiria demovê-lo, renová-lo. Gostaria de observar o caso em loco e com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. Então, ali é um treinamento que ele está fazendo, né? Ele dialogou por muito tempo com esse obsessor e agora, quando era encarnado, as reuniões mediúnicas, e agora ele quer dialogar novamente com ele para colocar em prática os ensinamentos que ele vem recebendo no plano espiritual. E aí, lição da humildade, servidores em tarefas obscuras e sacrificiais. Não só nesse capítulo, não só nesse livro, mas vários livros a gente traz, né? Aqueles espíritos que cometeram abusos, que foram prepotentes, arrogantes, viciosos, que utilizaram mal a inteligência, utilizaram mal a riqueza. E como realmente se arrependem, eles fazem trabalhos nas zonas abissais e trabalhos de ordem realmente difíceis, complexas, dolorosas, braçais mesmos, né? E como uma oportunidade de renovação para quando retornar ao plano espiritual. E aqui ele cita, né? Espíritos assim, nessas condições. Serviço anônimo, peregrinação silenciosa, caminho de redenção. Então, em geral, são homens e mulheres que desbandaram na autoridade e no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais que se consagram depois do sepulcro, por extenso prazo, ao gênero de atividade que íamos tentar, em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos, para melhor atingir os fins que se propõem. Lembra de nosso lar, quando André Luiz chegou lá, depois já estava recuperado, e ele queria já atender, ele já queria ser o médico para passar o receituário, né? Muita arrogância dele, porque ele estava em um outro plano, e aí ele foi convidado a limpar o chão. É mais ou menos isso, né? Então, assim, esse aprendizado, e a gente precisa se colocar como aprendizes o tempo todo, não só em situações específicas, mas em todo momento, a gente vai ver aqui no capítulo, em todo momento a gente pode aprender. E principalmente com aqueles que são os nossos algozes. Aqueles que, de alguma forma, nos fazem sofrer, que geram dificuldades. As lições são trazidas, mas a gente precisa ter humildade para reconhecê-las. Vastos anos dependem no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato de almas rebeldes e ásperas, quais semeadores buscando a dádiva da flor e do fruto ao contato do chão duro. Se a gente quer realmente servir na causa do Cristo, a gente tem que aprender a não querer impor nada. O trabalho com Cristo não é de imposição, é de distribuição, é de doação, né? Então, a gente semeia, a gente auxilia, ajuda, e não quer que o outro modifique e se altere de uma hora para outra, mesmo porque a gente não consegue essa modificação, como a gente quer para o outro. Então, a gente precisa trabalhar essa paciência mesmo, né? Quantas pessoas estão à nossa volta e a gente orienta, instrui, conversa, e as pessoas continuam do mesmo jeito, mesmo porque muitas vezes nós também continuamos do mesmo jeito. Mas é nesse auxílio, nessa ajuda que a gente vai se fortalecendo e uma hora a gente consegue a nossa melhoria, a nossa mudança. É tudo com muito esforço. Ante o espírito perseguidor. O contato direto com o conhecido verdugo espiritual de dipsômano encarnado, ou seja, do alcoólatra, né? Ante o espírito perseguidor. Advertência de Ornelas. Defesa moral, não verbal. O obsessor revela sombras do passado. A gente vai ver
o diálogo. E como foi difícil o diálogo entre Jacob e o espírito obsessor, né, do alcoólatra. E que exigiu muito dele, né? Muito. Porque os obsessores, todos aqueles que nos perseguem, eles colocam um dedo em nossa ferida. Eles sabem, às vezes, mais do que nós, aonde somos falhos. E aí eles costumam realmente persistir naquelas falhas morais que temos. E a gente precisa estar atentos a isso. A divergência de Ornelas. A maioria dos médios, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam os comunicantes irrequietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria naquele instante como obsessor frente a frente, deveria preparar-me para demonstrar-lhes os melhores sentimentos do meu coração, porque da parte dele me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. E como eu falei, né? Então, ele estava acostumado a conversar com ele através de um médium que conseguia, de alguma forma, controlar uma parte. E agora ele vai estar de frente a frente com esse espírito. E aí ele está com medo, com receio, né? Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos. Sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio molestei-me, experimentei mal-estar intraduzível. Ele ficou com medo, ele ficou com receio, Jacob, do diálogo. Tamanho era o ódio, a cólera do espírito, né? O espírito endurecido, a envolver-se em sombria nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Ornelas sacudiu-me os ombros vigorosamente e disse: vejo-lhe a inexperiência, não tema. Centralize a vontade e reaja com todas as energias que dispõe. Prepare-se para ouvir falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajudá-lo-ei. Você vê a assistência da espiritualidade. Né? Ele só conseguiu devido à assistência da espiritualidade. A advertência calou-me consoladamente no íntimo, embora na realidade não conseguisse sofrear o receio, em face da agressividade do perseguidor, que se unia a mim com expressões provocadoras. Ouvir e falar com serenidade. E agora vamos ao diálogo entre Jacob e o espírito obsessor. Então, a humildade desarma. O que eu percebi aqui, né, nesse item, foi que ele foi bem sucedido, Jacob, porque ele agiu com humildade. Ele reconheceu falhas, ele evitou o orgulho, e ele estava ali se colocando realmente com compromisso de renovação. Por mais que se jogassem na cara dele, que ele era assim, assim, assado, fez isso, fez aquilo, ele reconhecia e disse, mas eu estou buscando melhorar. Isso desarma, né, aqueles que vêm nos atacar. E isso aí não só no plano espiritual, né, minha gente? No plano material também, né? Quantas pessoas chegam para nós e dizem determinadas coisas que a gente fica ali muito mal, mas se a gente tiver a humildade de reconhecer o aprendizado, a gente pode realmente se sair bem nessa situação. Sunaine? Teve uma palavrinha aí no slide anterior que você colocou, que ele dizia aí não sei o que, moral e não verbal, não foi? Foi. Aqui, defesa é moral, verbal. Era isso. Exatamente. E a gente sabe que é por aí mesmo, né? É por aí mesmo. Nós ainda temos o costume de nos defender verbalmente, né? E não moralmente. E moralmente está muito atrelada à humildade. A humildade de reconhecer nossas falhas e também a humildade de reconhecer o nosso compromisso de renovação, que também é humildade. Né? E a partir disso, todo o diálogo se torna melhor. Isso entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre supervisor e subordinado, entre dirigentes na casa espírita, entre trabalhadores, e também entre encarnados e desencarnados, né? Entre os pensamentos que nos chegam intrusos,
né? Uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo que eu estou, faz 15 anos que eu trabalho no movimento espírita, e uma coisa que me ajuda muito nesses processos de perseguição espiritual, de conexão com essas entidades que querem nos prejudicar, porque nós somos falhos, as nossas vibrações elas se alteram o tempo todo, a gente precisa estar o tempo todo atento. E uma das coisas que mais eu consigo hoje trabalhar é toda vez que vem um pensamento que eu já consigo detectar que é intruso, ou que não me faz bem, eu absorvo eu acolho esse pensamento, mas coloco como aprendiz, né? Eu estou aprendendo. É verdade, eu me equivoquei, mas eu estou aprendendo. Porque antes eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo. Eita, eu errei, não sei o quê. E gerava uma culpa, e a culpa gera um remorso muito grande e gera uma conexão com esses irmãos. Então, quando você coloca assim, mas eu estou aprendendo. Gente, você não tem ideia. Você corta essa ligação de maneira rapidinha. Agora, quando você parte do coração mesmo, estou aprendendo. Sunari quer falar? Alguém quer falar? Alguém levantou a mão, acredito. Não. Tereza, César. Tereza. Tereza. Opa, É, Tereza. lembrei de uma frase quando você falou na questão de humildade, né? A humildade da gente se reconhecer que a gente tem uma frase no Evangelho, deixa eu me lembrar dela, estava lembrada agora. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer. Somente Deus é grande e poderoso. Então, como é difícil a gente suportar as humilhações calado, né? Aí é como você falou, a gente vai para o verbo e esquece da moral, né? E aí a questão da humildade aí bate forte. A gente reconhecer, não, se eles humilharam, vamos ficar calados, vamos mostrar, né, como Jesus fez. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Nós ainda não sabemos. E aí essa questão da humildade para a gente trabalhar isso é forte, é muito forte, difícil, né? Verdade, é verdade, né? Então, a gente precisa estar atento e desarma. Quando você trabalha com realmente, busca esse processo, há um desarme. Porque eles mesmos ficam, porque corta a ligação, né? Corta a ligação. Porque assim, não, eu sou, você está até certo, eu sou assim, mas eu estou buscando melhorar, eu estou buscando me corrigir, né? E vamos seguir o caminho. Amanhã é um novo dia, amanhã eu posso fazer diferente. E a gente vai trabalhando e vai se melhorando pouco a pouco. Só reconhecer já é um grande passo, né? Verdade. Meu irmão, disse ele emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente já de si mesmo tão miserável? Isso é Jacob, né? E o espírito. E você, o obsessor, nem mesmo depois de morto desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. Sim, não desiste porque quero ser seu amigo e desejo trazer o espírito para a luz. Mas não lhe vejo luz alguma. Como quer você dar o que não tem? Olha só. Olha só que provocação, né? A alegação chocou-me, e por pouco, não fugia o entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas me amparava e respondi. A assistência espiritual. Lembrando que a gente não consegue também só, né? A gente sempre precisa pedir amparo, assistência, auxílio, que a assistência vem. Trabalharei sinceramente no bem, até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. O perverso interlocutor riu-se, desrespeitoso, e prosseguiu. Por que insiste? Não adiantará nada. Fora da caridade não há salvação, retruquei confiante. Não julgo ser nosso dever auxiliar o companheiro da corpo terrestre. Não lhe conhece a família respeitável e sofredora? Ora, Jacob, falou-me contundente, e você se refere à caridade com tanta segurança? Como não? Que será de nós sem a prática do bem? Ao que me consta, exclamou sarcasticamente, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Olha que cutucada, né? Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo amar o próprio dinheiro que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me susteve
a frase de autodefesa, e ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais auridas no esforço digno, tal como um mordomo que detém consigo, transitoriamente, as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou, já restituí, de consciência feliz, aos seus sábios desígnios. O verdugo fez-se engasgar de ódio e voltou a comentar. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir estrada contrária. Agora quer ser apóstolo? Marcou um gesto ridículo, a fim de torturar-me, e continuou. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, ele seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Semelhantes frases, ditas a queima-roupa, desconcertava-me. Ruborizei-me, envergonhado. Todavia, Ornelas garantiu minha firmeza de ânimo. A gente vê aqui o amparo de Ornelas. E isso a gente tem que trazer para nós. Porque se a gente quer realmente a nossa melhoria, a espiritualidade vai estar à nossa volta, né? Nos assistindo, nos auxiliando para esses embates que a vida nos apresenta. Né? Então a gente precisa estar realmente preparados. E todos os dias precisamos orar e vigiar, né? Que ninguém sabe quando chegará esse momento. Sim, concordei. Reconheço as minhas fraquezas, entretanto, sincero é meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez. E se todos os pecadores se negaram ao trabalho no bem, sob a alegação de se unirem maus e ingratos, como poderemos aguardar vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma pela compaixão divina. No entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. Isso aqui exige uma grande humildade de reconhecer, eu sou realmente frágil, mas quem não é, e estou lutando para me melhorar, estou lutando para trabalhar isso, né? E nós precisamos compreender isso, né, dentro da nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vejo muitas vezes pessoas dizerem, não, mas eu não consigo, eu não posso, eu até queria. E isso não é um discurso daqueles que realmente se colocam à disposição da espiritualidade. Porque quando a gente se coloca à disposição, minha gente, a gente consegue fazer coisas que nem imaginava fazer. Mas para isso a gente precisa ter essa coragem, né, de se colocar como instrumento mesmo falhos, porque a espiritualidade vai nos auxiliando, e a gente vai se moldando, né, com a conexão com esses amigos espirituais. Mas a gente precisa sair da zona do medo e também da zona do conforto, e seguir, né, e seguir aquele chamado que a vida nos chama o tempo todo ao aprimoramento. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. A lealdade em minhas declarações friava-lhe a cólera. Escutou, amuado, e assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o do médico que deverá restaurar primeiramente a si mesmo. Olha só. Não nego semelhante necessidade, acrescentei sincero. Tudo farei pelo meu próprio estabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado, encontramos a corrigida de nossos erros e a redenção do passado, por mais deplorável e delituoso. Acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Persistindo em atitude, você prejudicará a si mesmo. O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana em voz alta, mas, auxiliado por nelas, eu ia encontrando meios de responder sem irritação construtivamente. Aqui, ele nem traz quais foram os detalhes que ele trouxe, né? É bem interessante aqui. Então, ele deve ter trazido detalhes íntimos que acabou que não trouxe na obra. Terminado o longo e desagradável diálogo em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passos de socorro ao irmão encarnado, que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme lutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse, colocando-lhe a cabeça entre as minhas mãos. Supliquei ao Senhor fervorosamente que nos amparasse.
a ele e a mim, para que ambos pudéssemos melhorar o coração e subir no conhecimento na prática do bem. Findo minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente, pareceu-me não tão agressivo. Revelava-se disposto a entender minha disposição fraterna, porque eu esperasse maior sorregimento habituado ao imediatismo da luta terrestre. Ornella despertou-me exclamando: não aguarde o reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior de minuto para outro, no ser eterno? Plantemos e talhemos os resultados de boa iniciativa. O resultado da boa iniciativa pertence a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão da primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, seguiu sem hesitar. Isso aqui, ele já queria a melhora imediata do obsessor. E nós somos muito imediatistas, né? A gente só acredita em algo quando a gente vê o resultado acontecer. E, na realidade, a mensagem do Cristo não é essa. A mensagem do Cristo, a gente precisa crer naquilo que os olhos não veem, naquilo que o resultado não chega de maneira imediata, mas na robustez da semente, na robustez da consistência, da persistência, do trabalho no bem, do melhoramento pessoal. A gente sabe que para a gente melhorar uma coisinha só nossa, a gente precisa de muito esforço, de muita dedicação. E às vezes a gente não vê nossa melhoria aqui agora. A gente vai ver daqui a alguns anos, às vezes muitos anos, para a gente perceber que a gente realmente melhorou naquela questão. Então, a gente vai querer também a melhora do outro de maneira imediata, né? E terminando, o apontamento salutar. O aproveitamento pelo doutrinador no serviço da própria iluminação, das observações às vezes agressivas dos adversários ou obsessores. Então, ele auxiliou o obsessor, mas ele se assistiu também. Quando a gente serve, quando a gente ajuda, a gente também está se assistindo, se auxiliando, né? Então, foi uma grande prova para ele ali naquele momento, que ele foi forçado a trabalhar a sua humildade. Então, amigos mostram virtudes, adversários mostram sombras. Isso aqui é muito, muito interessante. Quando o colega que nos seguia atendeu a tarefa que se reservara, Ornelas percebeu a tristeza que a me acometera de súbito. Efetivamente, graves reflexões acudiam ao meu pensamento. Afinal, quem doutrina no caso? Seria eu o portador do socorro ou o espírito infeliz? Ou fora do espírito sofredor que me beneficiara com a verdade? Sombrio véu de preocupação descera sobre mim. Como prosseguir? Não ignorava que um grupo de cooperadores decididos e fiéis me esperava o concurso. Se louvarmos nossos amigos pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporcionam, agradecemos aos nossos adversários gratuitos a ousadia e que nos demonstram as nossas necessidades. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito, na individualidade imperecível. E aqueles que nos estimulam indicam com franqueza rude as imperfeições que ainda conservamos conosco. Os afeiçoados simpatizantes silenciam a respeito das sombras que nos rodeiam, mas os contendores e os afetos as desvendam em nosso proveito, quando encontramos suficiente serenidade para buscar os interesses do Senhor e não os nossos. Então, aquele adversário, aquele que nos persegue, que nos caluniam, eles são excelentes professores, mas a gente precisa estar atentos, né? E, na realidade, buscar a serenidade para o interesse ser do Senhor e não o nosso interesse. Porque se a gente buscar o nosso interesse, a gente vai querer apenas se defender, a questão verbal e não moral. Na sua capacidade de tolerar... E às vezes até vingança, né? Isso. Vingança. Verdade. Na sua capacidade de tolerar as observações amargas, reside a base da própria iluminação. Olha que interessante. Na capacidade de tolerar as observações amargas, reside a base da própria iluminação. O progresso é obra de esforço mútuo. O irmão perturbado beneficiou-se extensamente com seu concurso valioso e gradativamente fixará nele mesmo a esmola recebida. Porém, não é razoável que você venha a perder a sua parte. Guarde o ensinamento, medite-o e conserve-lhe o valor. É provável que você agora se sinta afrontado e ferido.
o orgulho, né? Todavia, os dias correrão sobre os dias, e concluirá mais tarde que não lhe falo sem razão sólida. O conselho refrigerou minha alma lacerada. Pela primeira vez, compreendi que, assim como chega o momento em que os juízes do mundo são julgados pelas obras que realizaram, surge também o minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. E aqui ele estava sendo doutrinado pelos serviços que ele deixou de fazer. Estava escutando as verdades, que era para que ele se aprimorasse, mas sempre com a assistência da espiritualidade ali ao seu lado. E para terminar, eu gostaria de trazer apenas alguns questionamentos aqui para nós, né? Primeiro, quem tem sido o meu obsessor pedagógico? Né? Quem é? Quem são aquelas pessoas que eu tenho mais atrito, que eu tenho mais dificuldade de lidar, que dá um frio na barriga, que eu não me sinto bem, que eu discuto muito? Não só desencarnados, não só encarnados, mas também desencarnados, né? Como anda isso, né? Quando anda essa minha capacidade de lidar com a adversidade? Quando vem um pensamento muito ruim, que me abala, que me enfraquece, que diz que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou fraco, que eu sou pequeno, que muitas vezes tem um processo de interferência espiritual. E ali eu fico com raiva de mim mesmo, eu acolho simplesmente aquilo, ou simplesmente eu me coloco como aprendiz e busco realmente tirar ensinamentos, né? E de renovação. Então, a gente precisa refletir sobre isso. O outro, como reajo à exposição das falhas? Toda vez que a gente erra e nos é mostrado o erro, eu acolho aquele erro, busco realmente tirar as lições, eu fico com raiva, né? Fico chateado, fico milindrado. Quanta questão de milindre, né? Eu sei que muitas vezes o ideal é elogie em grupo, né? E critique no particular, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente recebe críticas e as nossas falhas na frente de todos. E aí, nesses momentos, como é que eu reajo? Outra pergunta. Confundo conhecimento e transformação? Isso aqui eu achei fundamental. Não basta apenas conhecer, não significa saber. A sabedoria é quando a gente utiliza do conhecimento que tem e coloca em prática. Isso é sabedoria e isso é transformação. Se eu apenas conheço, eu conheço, não significa que eu coloco em prática. Então, não confundir conhecimento com transformação. Tem muita gente que tem o evangelho decorado. Decorado. Capítulo tal, versículo tal, não sei o quê. Tem o livro dos Espíritos decorado. Pergunta tal, resposta tal. Sim, isso é conhecimento, é válido. Mas está aplicando? Que o mais importante é a aplicação. E por último, a quem devo ajudar sem esperar retorno? Será que a gente ajuda esperando retorno? Ou a gente já ajuda sem esperar nenhum retorno? Porque a gente viu aqui Jacob auxiliando o obsessor, já querendo um retorno imediato. Não tem aqueles amigos, familiares, pessoas próximas, que inclusive do centro espírita, que estão há anos passando pelas mesmas dificuldades e chegam para você e você orienta da mesma forma e a pessoa continua fazendo do mesmo jeito. Você está paciente com ela ou já perdeu a paciência? Não é? Precisamos ser pacientes, né? Para que a gente possa aprender juntos, né? E esse é o processo de aprendizado. E aí, Sunari, ela falou sobre um livro, né? Eu lancei um livro de mensagens psicografadas e eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem. É curtinha essa mensagem, que fala sobre aprendizado. A gente falou muito de aprendizado hoje. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Seu Mário, a gente pode até considerar a mensagem que vai ler como nossa prece final?
E de antemão agradecer, César, enquanto você está colocando aí, agradecer a sua explanação, né, as reflexões, aquela ideia, né? O que é que a gente já faz com o que a gente já aprendeu, né? Uma coisa também que às vezes a gente escuta muito falar, que alguns estão esperando determinadas publicações, né? Mas a obra da codificação é grande, né? Já tem muita coisa, né? Então agora é o que, que a gente já consegue colocar em prática do que a gente está aprendendo e do que está aí, né? Isso é a verdade. E foi muito bom, agradeço aí. Seu Mário está na sala? Estou, sim. Estou perguntando porque eu sei que a internet está oscilando muito, a minha mesmo estava aqui fechando. Uhum. Ele pode ler essa mensagem como nossa prece final? Sim, pode, Silvânia, pode. Obrigado. Pronto, então eu vou ler, tá? Aprendi, um espírito aprendiz. Amado Mestre Jesus, contigo aprendi a valorizar o tempo, a compreender a importância das coisas mais simples, a aceitar o próximo como ele é, a servir a todos sem distinção ou juízo de valor. Aprendi que a família não é minha. Na realidade, nada é meu. Tudo é um empréstimo divino para que o amor se desenvolva em mim. Aprendi que todos aqueles que passaram por minha vida foram excelentes professores, que me ensinaram a paciência, o perdão, a tolerância e a afetuosidade. Aprendi a me colocar no lugar do próximo antes de tomar uma atitude. Aprendi a ser verdadeiro, sem machucar. A ser tolerante, sem conivência. A amar, mesmo quando incompreendido e sem ser amado. E, acima de tudo, aprendi que, além de aprender com a vida, o propósito de viver é sentir o amor de Deus em mim e distribuí-lo pela vida e para todos aqueles que passarem pelo meu caminho. Enfim, aprendi que sou um eterno aprendiz e, por isso, submeto-me à vontade do Pai, para que a sua vontade seja feita hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim seja. Com essa mensagem encerramos mais uma reunião de hoje. Agradecidos estamos a todos que participaram desse convite, desse encontro maravilhoso. Boa semana a todos e muito trabalho, e muito aprendizado, e muito pela frente, né? A semana e a semana por vindouras. Muita paz. Obrigada.